A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, enfrenta um de seus momentos mais críticos, lidando com uma crescente crise interna. A recente decisão dos Estados Unidos de congelar os bens da Espanha em território americano por conta de uma dívida com a empresa japonesa JGC Corporation surpreendeu a todos. O valor da dívida, que ultrapassa bilhões, levantou questionamentos sobre a estabilidade da aliança. O movimento de Washington, prejudicando um de seus aliados mais antigos, deixa claro que os tratados e alianças internacionais nem sempre conseguem evitar choques econômicos tão significativos. À medida que o conflito se desenrola, os próximos capítulos trazem à tona detalhes importantes. Para entender como esse impasse pode afetar a geopolítica global, é fundamental acompanhar de perto. A OTAN, antes considerada um exemplo de unidade entre as grandes potências ocidentais, agora se vê enfraquecida por suas próprias divisões internas. A aliança, que foi criada para garantir a segurança entre seus membros, balança sob o peso de um desentendimento entre duas nações-chave, Estados Unidos e Espanha. O estopim dessa situação foi uma decisão judicial em território norte-americano, que autorizou o confisco de ativos espanhóis para cobrir uma dívida superior a 23 milhões de euros com a JGC Corporation. Esse evento diplomático gerou fricções não apenas entre Madrid e Washington, mas também dentro da própria OTAN. A coesão da Aliança Atlântica, que durante décadas foi vista como sólida e inabalável, agora começa a apresentar rachaduras e seus efeitos já são sentidos. Esse não é um simples caso de disputa financeira. As implicações são muito mais profundas. O problema remonta às políticas energéticas da Espanha, que ao revogar incentivos ao setor de energias renováveis de forma retroativa, colocou diversas empresas estrangeiras que confiaram na estabilidade do país em uma situação difícil. A JGC Corporation, uma das maiores prejudicadas por essas mudanças, decidiu levar a disputa para uma corte internacional de arbitragem que decidiu a seu favor, resultando em uma indenização de mais de 23 milhões de euros. No entanto, essa decisão não afeta apenas o valor financeiro envolvido, ela também lança uma sombra sobre a confiança dos investidores no mercado espanhol. Se não houver uma mudança significativa, o impacto econômico poderá ser devastador para a reputação da Espanha nos mercados internacionais. As reformas promovidas recentemente pelo governo de Pedro Sánchez no setor de energias renováveis geraram uma onda de incertezas no mercado internacional. Ao revogar incentivos previamente oferecidos, a Espanha não apenas violou compromissos assumidos em tratados globais, mas também colocou em risco a confiança de investidores estrangeiros, que contavam com garantias de estabilidade. O impacto foi profundo, lançando o país em um cenário de crescente pressão internacional. Enquanto a Espanha lutava para gerenciar os efeitos adversos causados pelas suas mudanças nas políticas energéticas, os Estados Unidos rapidamente assumiram uma postura clara e inflexível. Em vez de buscar uma solução diplomática que pudesse manter o equilíbrio nas relações bilaterais, o governo americano optou por uma abordagem firme, insistindo na aplicação rigorosa das decisões judiciais. Isso refletiu o compromisso dos Estados Unidos com a manutenção de sua autoridade legal, demonstrando que, em sua visão, questões econômicas e judiciais não deveriam ser influenciadas por considerações políticas ou alianças internacionais. A decisão, proferida em um julgamento histórico, ecoou em várias esferas. Um tribunal americano, em conformidade com o veredito de uma corte internacional de arbitragem, autorizou o bloqueio de ativos comerciais espanhóis em território dos Estados Unidos. Essa medida, interpretada como um gesto hostil por Madrid, foi vista como um sinal de que os Estados Unidos não hesitariam em proteger seus interesses comerciais, mesmo que isso significasse minar os laços diplomáticos com parceiros de longa data. Para a Espanha, essa ação foi um golpe significativo, não apenas pelos ativos perdidos, mas também pela quebra de confiança entre os dois aliados, gerando um forte abalo nas relações entre os dois países, que historicamente mantinham uma aliança estratégica dentro da OTAN. O fato de que Washington, sob a administração de Joe Biden, optou por apoiar a decisão judicial sem qualquer tentativa de negociação ou compromisso, reforçou a mensagem. Para os Estados Unidos, os interesses econômicos e a execução da justiça superam qualquer compromisso militar ou diplomático.
diplomático. Essa linha dura levantou questões sobre como os Estados Unidos lidariam com situações semelhantes no futuro, especialmente em um cenário global cada vez mais polarizado, onde decisões judiciais podem rapidamente escalar para crises diplomáticas. Este caso específico, que beneficiou a JGC Corporation, estabeleceu um precedente perigoso para o cenário global de investimentos. Investidores estrangeiros que foram prejudicados por políticas similares em outros países podem agora ver esse episódio como uma via aberta para buscar compensações, levando a uma nova onda de processos judiciais contra nações que, como a Espanha, alteraram suas leis de forma retroativa. Além disso, a decisão americana pode servir como um modelo para outros países lidarem com disputas semelhantes, aumentando a pressão sobre governos que buscam equilibrar políticas internas com seus compromissos internacionais. O impacto desse julgamento pode ir muito além da Espanha e dos Estados Unidos. Países como Bélgica e Reino Unido já estão acompanhando de perto esse desdobramento, e há processos em andamento nesses países que podem replicar a abordagem adotada pelos tribunais americanos. Se isso acontecer, a Espanha poderá enfrentar uma série de bloqueios de ativos em diversas jurisdições, prejudicando ainda mais sua posição internacional e a confiança dos investidores estrangeiros em seu mercado. A perspectiva de uma crise financeira ampliada, com impactos em diferentes economias, também está em jogo. Esse episódio também revela uma questão mais profunda: até que ponto as nações estão dispostas a comprometer suas alianças políticas e diplomáticas em prol de seus interesses econômicos. A escolha de Washington, ao colocar os interesses da JGC Corporation acima da preservação de sua relação histórica com a Espanha, serve como um lembrete de que, em tempos de crise econômica, alianças podem ser duramente testadas e, em alguns casos, até mesmo sacrificadas em nome de agendas econômicas mais urgentes e imediatas. Essa situação multifacetada nos leva a uma reflexão mais abrangente sobre a delicada interseção entre política, economia e diplomacia no cenário global atual. À medida que os países enfrentam os desafios da globalização, incluindo crises financeiras e mudanças regulatórias imprevisíveis, acontecimentos como este tendem a se repetir com maior frequência. A grande questão que permanece, e que talvez seja o maior desafio para o futuro das relações internacionais, é a seguinte: como as alianças globais, muitas delas construídas ao longo de décadas e baseadas em valores comuns, poderão sobreviver em um mundo onde as pressões econômicas de curto prazo estão cada vez mais intensas? Em um cenário onde o pragmatismo econômico frequentemente supera o compromisso com a diplomacia, os membros de alianças como a OTAN se veem diante de escolhas difíceis. Essas nações devem decidir se vão manter os laços históricos e as alianças estratégicas, ou priorizar os interesses econômicos que, em tempos de crise, parecem demandar ações rápidas e muitas vezes impopulares. Será possível, no futuro, equilibrar essas duas forças contraditórias? De um lado, as alianças políticas e militares que proporcionam segurança e estabilidade global. Com essas reflexões, chegamos ao final deste vídeo. Se você achou o conteúdo interessante e quer continuar acompanhando discussões profundas como esta, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Sua participação é muito importante para que possamos continuar produzindo conteúdos como este. Até a próxima!